Sejam bem-vindos ao canal Vinha do Cordeiro. Eu sou o irmão João. O canal está com um nome novo, né? Mas a palavra do Senhor é a mesma. A palavra do Senhor não muda. E eu queria compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Êxodo 3, versículo 7. E nessa passagem o Senhor está ali dizendo a Moisés, né, que a respeito do clamor que o povo de Israel levantou lá no Egito, porque não suportavam mais, né, o cativeiro de Faraó. E Deus, ele envia Moisés para, através de Moisés, libertar o povo ali das garras de Faraó. Então, o versículo 7 diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Isso quer dizer, né, que Deus, ele está atento, né, a tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que está vindo em nossa direção, tudo aquilo que está se levantando contra nós. Então Deus, ele vê todas as coisas, ele ouve todas as coisas. Então, o que nós podemos entender aqui que Deus está dizendo? Que Ele vê, Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece os nossos erros, Ele conhece os nossos pecados, Ele nos conhece por completo e Ele está atento a tudo o que nós fazemos. Isso quer dizer também, né, que nós podemos observar que Deus, ele é um Deus que se importa conosco, né, que não deixou ali a natureza seguir o seu próprio curso e que ele intervém sim, né, para o nosso bem-estar, porque ele nos ama, porque ele quer nos abençoar, ele quer ter comunhão conosco e ele quer que nós estejamos próximos a ele, andando junto com ele durante a nossa trajetória. E continuando no versículo 7 de Êxodo 3, Deus diz assim: E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Muitas pessoas, quando passam pelo vale, passam pelo deserto, né, passam ali por provações, que o inimigo investe ali contra a vida delas, contra a vida conjugal, contra a vida familiar, contra a vida profissional, contra a vida financeira, né? Age na saúde. E essas pessoas aí, elas clamam a Deus e elas pensam que Deus não está ouvindo, né? E nem dando atenção ao clamor delas, que Deus não cura, que Deus não restaura, que Deus não se manifesta ali na vida delas. Então o Senhor está dizendo aqui que Ele tem ouvido o clamor do seu povo. Quem é o povo de Deus? Todo aquele que declarou o senhorio de Jesus nas suas vidas. Então nós somos o povo de Deus. E aí Deus, ele está olhando também para a causa, né, do problema, a causa ali da aflição, da angústia, né, da tristeza, da doença, enfim, a causa ali que está levando o povo de Deus à fraqueza, né, que está deixando o povo de Deus mais vulnerável. E a palavra diz, né, que é aí mesmo que nós temos que nos apegar cada vez mais a Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente. Então o apóstolo Paulo, ele não está falando do passado, né, onde Deus operava, ele está falando que Deus opera. Ele diz assim: não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então o apóstolo Paulo, ele sabe que as aflições vão passar, ele sabe que as investidas de Satanás cairão por terra, ele sabe que a glória de Deus há de se manifestar no tempo presente na vida dele. Então ele está dizendo aqui, né, que a glória
da segunda casa será maior do que a primeira. Então, o que o apóstolo Paulo ele está dizendo, que apesar das tribulações, apesar das aflições, das perseguições, dos açoites, das ameaças de morte, do espinho na carne, ele estava convicto, de que Deus não o abandonou e que Deus estava atento ao clamor dele e Deus iria dar vitória para ele no final. Ele não desistiria ali, não recuaria nem retrocederia, de buscar pela salvação. E também em Filipenses 3, versículo 13, o apóstolo Paulo ele está dizendo, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Então ele está falando do reino de Deus, que ele não se considera salvo ainda. Ele não achava que ele já estava salvo. Então ele diz assim: mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, então ele está falando ali, das chibatadas, das perseguições, das tribulações, das aflições, das investidas do inimigo, contra a fé dele. Ele diz: e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então esse é o galardão de todo aquele que persevera, de todo aquele que busca, de todo aquele que não desiste, de todo aquele que avança, de todo aquele que confia que Deus é fiel na pessoa do Senhor Jesus para cumprir em suas vidas as suas promessas. Se nós olharmos para a vida de Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu as propriedades e Jó ficou à beira da morte. A esposa de Jó disse a ele que amaldiçoasse a Deus e morresse, mas Jó permaneceu firme. Mesmo estando ali à beira da morte, Jó não negou a Deus. E na parábola do rico e do Lázaro também estava enfermo, estava ali mendigando, Então ele não estava ali vivendo uma vida próspera, ele estava ali enfermo, doente, estava à beira da morte, mas Lázaro, ele também não amaldiçoou o rico e ele não murmurou contra Deus e permaneceu firme ali nos caminhos do Senhor, porque ele foi salvo. Então as nossas escolhas diante das aflições, das tribulações, das perseguições, essas escolhas que nós fazemos é que vão determinar ali o local onde nós vamos ficar depois de entrarmos em juízo diante de Deus. No livro de João 3, versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Então, essa é uma promessa de Deus, do coração de Deus para nós através do seu Filho Jesus. Deus, ele quer que nós sejamos salvos e não que nós sejamos condenados. Deus, ele quer que através do nome de Jesus nós vençamos ali as pelejas, as batalhas, as investidas de Satanás contra a nossa vida. Então, o desejo de Deus, do coração de Deus, é que nós sejamos abençoados, que nós sejamos prósperos, que nós sejamos saudáveis, que nós tenhamos comunhão com Ele e que nós sejamos curados também por Ele. Mas Deus, ele não opera no coração onde tem dúvida, incerteza, desconfiança, incredulidade, onde há falta de fé. Então, para que Deus opere, é preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em Mateus 4, versículo 16, diz assim:
O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Isso quer dizer, né, que essas pessoas que estavam ali assentadas em trevas, elas estavam ali recebendo ensinos doutrinários, alicerçados ali em conceitos e preceitos de homens, né? E esses ensinos não tinham ali a presença de Deus, não cultuavam a Deus, cultuavam ali os rituais e as tradições, e por isso elas não conseguiam enxergar o Evangelho do Senhor Jesus. Nos dias de hoje não é diferente. Existem muitos ensinamentos que viram tradição na vida das pessoas, na vida das famílias, e esses ensinamentos não têm a presença de Deus e eles vão passando de geração para geração. E assentados na região e sombra da morte, significa, né, que esses ensinos, eles não tinham o poder ali de salvação. Na verdade, eram ensinos que levavam caminhos, e caminhos que levavam ali às trevas, caminhos que levavam à perdição eterna, caminhos que tinham por objetivo afastar as pessoas de Deus. Então, quando a luz raiou ali, essa luz é o Evangelho do Senhor Jesus, que veio para cumprir, né, a vontade do Pai, para que ninguém se perca e todos sejam salvos. Mas só serão salvos aqueles que realmente declararem o senhorio de Jesus nas suas vidas. Eu gostaria de encerrar com a 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz assim: Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. A palavra diz, né, que nós devemos servir ao Senhor com alegria, né, independente da circunstância, independente das aflições, das tribulações que nós estejamos passando. E aí ele diz, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E aí no 14 ele diz, se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, se nós somos humilhados, se nós somos desdenhados das pessoas, se as pessoas debocham da nossa fé, se as pessoas querem nos expor ao ridículo, né, nos criticam. Então ele está falando que nós, pelo nome de Jesus, nós devemos estar alegres. Aí ele diz, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então a gente tem que ficar focado no alvo. O alvo é ver Cristo glorificado e estar com Ele. E aí o que fica para nós, né, é uma mensagem forte da palavra de Deus que nos prepara aí para as futuras pelejas e batalhas e provações que virão sobre nós. Que a paz do Senhor alcance todas as nossas vidas e nos dê vitória sobre o inimigo.